Bem-vindos ao programa Leia a Bíblia, um espaço onde as palavras sagradas encontram vida e inspiração. Prepare-se para explorar ensinamentos atemporais que iluminam nosso caminho e nos conectam com o divino. Bom dia, eu sou Adriano e esse é o programa Leia a Bíblia. Hoje leremos 1 Coríntios, capítulo 16, dos versículos 1 ao 24. Ora, quanto à coleta que se faz para os santos, fazei vós também o mesmo que ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder, conforme a sua prosperidade, para que não se façam as coletas quando eu chegar. E quando tiver chegado, mandarei o que por carta aprovardes, para levar a vossa dádiva a Jerusalém. E se valer a pena que eu também vá, irão comigo. Irei, porém, ter convosco depois de ter passado pela Macedônia, porque tenho que passar pela Macedônia. E bem pode ser que fique convosco e passe também o inverno, para que me acompanheis onde quer que eu for. Porque não vos quero agora ver de passagem, mas espero ficar convosco algum tempo, se o Senhor o permitir. Ficarei, porém, em Éfeso até o Pentecostes, porque uma porta grande e eficaz se me abriu, e há muitos adversários. E se for Timóteo, vede que esteja sem temor convosco, porque trabalha na obra do Senhor como eu também. Portanto, ninguém o despreze, mas acompanhai-o em paz, para que venha ter comigo, pois o espero com os irmãos. E acerca do irmão Apolo, roguei-lhe muito que fosse com os irmãos ter convosco, mas na verdade não teve vontade de ir agora. Irá, porém, quando se lhe ofereça boa ocasião. Vigiai, estai firmes na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. Todas as vossas coisas sejam feitas com amor. Agora vos rogo, irmãos, sabeis que a família de Estéfanas é a primícia da Acaia, e que se tem dedicado ao ministério dos santos, que também vos sujeiteis aos tais e a todo aquele que auxilia na obra e trabalha. Folgo, porém, com a vinda de Estéfanas e de Fortunato e de Acaico, porque estes supriram o que da vossa parte me faltava. Porque recriaram o meu espírito e o vosso. Reconhecei, pois, aos tais. As igrejas da Ásia vos saúdam. Saúdam-vos afetuosamente no Senhor Áquila e Prisca, com a igreja que está em sua casa. Todos os irmãos vos saúdam. Saudai-vos uns aos outros com o ósculo santo. Saudação da minha própria mão, de Paulo. Se alguém não ama o Senhor Jesus Cristo, seja anátema, maranata. A graça do Senhor Jesus Cristo seja convosco. O meu amor seja com todos vós, em Cristo Jesus. Amém. Esse capítulo 16, então, encerrando essa carta, essa primeira carta aos Coríntios, Paulo inicia orientando sobre a coleta de ofertas para santos que estariam em Jerusalém, passando por dificuldades e por necessidades. E Paulo solicita, então, que eles também possam participar dessa graça e exercer esse dom de ofertar para que os outros possam, então, necessitados possam ser supridos, né? Ele fala também sobre os planos que tinha de ir novamente a Corinto, de passar pela Macedônia, os planos que tinha de passar um tempo em Éfeso e as dificuldades que aconteciam. Fala também sobre Timóteo e Apolo, para que eles recebessem bem Timóteo, e que em conversa com Apolo ele não teve desejo de ir ter com eles naquele momento, mas que aguardaria boa ocasião. E nos versículos 13 e 14, ele traz uma exortação, uma orientação, podemos chamar aqui de 5 conselhos aqui nessa carta, nesse capítulo 16. Vigiai, estáis firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos e todas as vossas coisas sejam feitas com amor. Esse vigiai para não cair nas ciladas do inimigo, para não cair nas conversas de falsos ensinos. Estejam firmes na fé, sabendo no que vocês creem, não seguindo o engano, mas seguindo a palavra de Deus e crescendo em conhecimento dessa verdade tão especial. Portai-vos varonilmente, sede firmes e corajosos
nessa batalha pela fé. Fortalecei-vos, ajudem uns aos outros nessa caminhada, sejam sustento e suporte um ao outro. Todas as vossas coisas sejam feitas com amor. Que o amor seja o alvo e a tônica da vida de vocês, Paulo está dizendo aos Coríntios, e diz a cada um de nós hoje também. Ele continua falando sobre alguns líderes que haviam nessa igreja e pedindo às pessoas que se sujeitem a essa liderança, porque eles estão com o coração servindo ao Senhor, buscando orientação pela palavra de Deus e com sinceridade e fidelidade servindo ao Senhor. Então submetam-se às autoridades constituídas na igreja, de modo que, claro, logicamente, essas autoridades estando seguindo a palavra de Deus, estaremos orientados e encaminhados também na palavra do Senhor. E Paulo faz uma saudação de próprio punho, como ele fala no versículo 21. Então, os últimos versículos, ele mesmo escreveu aquela carta. Então, se tivéssemos essa carta em mãos, poderíamos ver ali a letra de Paulo escrita, não é mesmo? Ele fala o seguinte, Maranata, no versículo 22, vem, Senhor Jesus. Volta logo, Senhor, que chegue logo esse dia do arrebatamento. E como Paulo fala no capítulo 15, ele tinha esperança, né? Ele falava, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Primeiro os mortos, depois nós, os que estamos vivos. Então Paulo aguardava o arrebatamento como algo que nós devemos aguardar também, como de forma iminente, poderemos talvez ser levados por Cristo, e nem a morte é uma certeza. Como a gente diz, que se diz sempre que a morte é a única certeza que temos, nós em Cristo podemos dizer que a única certeza que temos é de que estaremos para sempre com Ele. Então, Maranata, vem, Senhor Jesus. E Paulo encerra a carta no seu versículo 24 aqui, falando que o meu amor seja com todos vós. E justamente por amá-los é que Paulo tantas vezes puxa a orelha deles e orienta e direciona para que eles pudessem realmente ser transformados e andar segundo a palavra de Deus. E o amor possa ser uma tônica para a sua vida, um alvo e a sua motivação para viver a cada instante. Como essa carta foi direcionada aos Coríntios e tantas orientações são importantes para eles, essa carta chegou até nós e faz parte dessa revelação do mistério que Deus tem para concluir as Escrituras, e ela é orientação para cada um de nós e para as nossas vidas. Que possamos viver o amor de Deus em cada instante e pedir ao Senhor direção para enxergarmos a atividade do Espírito na nossa vida e podemos entender os falsos ensinos, as falsas doutrinas, os enganos e as ciladas que o inimigo coloca em nossa vida, de modo que optemos e possamos escolher com clareza seguir ao Senhor e a sua palavra. Tenha um excelente dia. Obrigado por assistir o programa Leia a Bíblia. Programa apresentado por Adriano Feller e transmitido por GW Comunicação em parceria com o canal de Porta Aberta.